Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a charge. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Val? Vamos lá? Tudo bem, Val? Nesse vídeo, nós vamos analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e seus efeitos de sentido, a fim de compreender a finalidade e o uso desses recursos. Lembrando que recursos persuasivos, que nós comentamos, são aqueles tipos de textos que procuram convencer o leitor. O que esses textos têm em comum? Vamos observar? Veja aqui nesse primeiro texto. Nós temos aqui um planeta, né? Qual é o nome daquele planeta que tem o anel em volta? Já estudaram isso em geografia. O planeta de Saturno e aqui o planeta Terra. O planeta de Saturno, no seu anel, ele usa ali aquele instrumento chamado estetoscópio do médico, como se fosse se remeter ao médico. E olha o que ele diz. Lamento dizer, mas o que você tem são humanos, falando para o planeta Terra. O que será que ele quer dizer com isso, hein? Que o problema do planeta Terra são os humanos? Percebam ali, né, a crítica. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos seres humanos, né, não cuidam do planeta ou não se comportam como deveriam. A segunda imagem aqui, ó. Todos gostam da sombra, mas poucos cuidam das árvores. Também tem uma crítica aqui, é como na primeira imagem, aqui também, na primeira frase nós temos uma crítica. Que tipo de crítica? Comportamento de algumas pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que fazem desmatamento e não fazem reflorestamento, que não cuidam do meio ambiente. Então, outra crítica aqui ao ser humano. E ali naquela charge, percebam, nas praias, nos rios, no Senado, sujeira para todo lado. Que país é esse? Então, aqui ele menciona até uma letra de uma música, para quem tiver curiosidade, é uma banda chamada Legião Urbana, e o nome dessa música é Que País é Esse? Veja, nas praias as pessoas jogam lixo, não cuidam das praias, né? Nos rios, a mesma situação. E no Senado, veja que aquela imagem, a gente tem uma imagem que se remete a Brasília, onde ficam a maioria dos políticos do nosso país. Veja, no Senado, sujeira para todo lado. Aqui ele diz também um outro tipo de sujeira, que é a corrupção. Perceberam como essas três formas, essas três imagens aqui, a linguagem, o cartoon e a charge, trazem aqui críticas sobre o comportamento, também sobre a questão política das pessoas, do ser humano. Então é muito importante na leitura de cartoons e charges você saber interpretar a mensagem, a crítica que está por trás do cartoon ou da charge. Vamos lá? Textos multissemióticos. Todos os textos lidos usam a estratégia da comunicação por meio verbal e não verbal, no que são semelhantes, mas se constituem diferentes quanto à sua função e objetivos. Percebam essa imagem, né, dessa árvore cortada. Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Então, o que é um texto multissemiótico? É isso mesmo, é aquele que contém a linguagem verbal, escrita e não verbal, ou seja, mais de uma possibilidade de interpretação. Por isso que ele é chamado de multissemiótico. Perceba aqui, ó, faz oxigênio, a árvore, faz sombra, a árvore, e faz falta. Por quê? Porque a árvore ela é cortada por meio da ação humana. Uma crítica aqui também, um alerta. Então, um texto multissemiótico que a gente pode interpretar a imagem e a escrita, claro, sempre um complementando o outro. Você já ouviu falar sobre linguagem visual e não visual? É uma forma de comunicação produzida por meio de símbolos. Linguagem multissemiótica, híbrida, multimodal, se compõe de elementos não verbais e verbais. Então é isso que nós estamos vendo. A linguagem verbal e não verbal, imagem e escrita, que são muito presentes nas charges, por exemplo. Vamos à charge. A charge é datada, pois se refere a determinado assunto, temática ou fato situado em determinado tempo e sociedade, em contraste com o cartoon, cujo conteúdo é universal, sem fronteiras, atemporal. Então percebam aqui, qual que é a diferença? Porque visualmente
A charge e o cartoon são muito parecidos. A charge, ela é temporal, ela vai trazer uma crítica social, uma crítica política relacionada a fatos, a algo que está acontecendo na atualidade. Então é importante você estar informado, porque se você não estiver, você não vai entender o conteúdo da charge. Outra coisa importante, a charge ela vai trazer ali geralmente personagens conhecidos. Já o cartoon ele é chamado de atemporal. Por quê? Porque ele vai criticar o comportamento humano das pessoas, universal. Por quê? Porque as pessoas podem ter o mesmo comportamento aqui ou em qualquer lugar do mundo. É esse tipo de crítica, né? Por exemplo, a inveja, por exemplo, ali a falta de atenção com o próximo, comportamentos que são próprios, típicos do ser humano, que já não é ligado ali diretamente a um acontecimento atual, político. Então essa é a principal diferença. Percebo aqui a mesma, né? Aqui faz uma dura crítica social, aqui a gente tem uma charge, por quê? Nas praias, nos rios, no Senado, sujeira para todo lado. Que país é este? Então aqui faz a crítica, o que a gente vive, na verdade, há décadas no momento, a questão da poluição e a questão da corrupção. Então entendam ali, na hora de ler e interpretar, a diferença de uma charge e de um cartoon. Vamos à primeira atividade aqui relacionada à charge. O que podemos afirmar? Por que podemos afirmar que esse texto é uma charge? Vamos lá. Lendo aqui a leitura, observando a imagem, né? Rato de laboratório, eu jurava que éramos integrantes de um reality show. Por que tem essa referência? Por que tem essa complementação ratos e reality show? Por que esse texto é uma charge? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, alunos, por que que nós podemos afirmar que este texto aqui se trata de uma charge? Vamos lá. É uma charge, pois compara os ratinhos de laboratório a participante de reality shows. A crítica é atual, pois o programa de maior audiência nesse segmento vai ao ar a cada início do ano no Brasil. Então, como os ratinhos de laboratório eles são manipulados pelos cientistas, ele faz essa mesma comparação aos participantes que são manipulados o tempo todo pelos próprios criadores ali do programa, ou seja, eles não são eles mesmos. E muitas pessoas ali também, né, são manipuladas por assistirem esse programa. Por quê? Muitas pessoas às vezes deixam de fazer, né, suas coisas no dia a dia, por exemplo, para ficar votando, para ficar assistindo, né? Momentos que você poderia também estar fazendo algo mais interativo, mais criativo. Então, é uma charge, sim, que critica ali os participantes e pessoas que ficam muito ligadas também nos reality shows. Charge é um desenho humorístico com ou sem texto que, vinculado geralmente pela imprensa, critica um fato de conhecimento público. Como eu já havia comentado com vocês, a charge está vinculada a acontecimentos da atualidade. Então você tem que estar informado, conhecer as personalidades para você conseguir interpretar o contexto da charge. Relacionando seu conteúdo a informações polêmicas, amplamente debatidas pelos veículos de informação e comunicação, tanto tradicionais quanto online. A charge, no geral, tende ao efêmero. Então, primeiramente, o que são informações polêmicas? São aquelas informações que causam opiniões diferentes, opiniões contrárias, que são debatidas geralmente pela sociedade, pelas pessoas. Então, a charge traz também, claro, esse tipo de informações, porque ela traz uma crítica, uma visão do chargista ali. E ela tende ao efêmero. Professor, o que é efêmero? Efêmero é algo passageiro, relacionando a charge, o efêmero, porque a charge ela trabalha com assuntos da atualidade. Quando aquele assunto já não está mais em evidência nas mídias, né, nas propagandas, já não está mais entre as discussões sociais, ela já não faz mais tanto sentido como naquele momento. Por isso, a charge tende ao efêmero. Vamos ver aqui essa charge e interpretar. Somente quando se faz parte do compartilhamento das informações do momento, mesmo em que a charge é produzida, é que ela se torna compreensível, aquilo que eu comentei. Você tem que ter noção do que está acontecendo no momento, o assunto ou os assuntos atuais, para você compreender a charge ao público leitor e, por consequência, provoca o riso irônico e a reflexão pelo humor. O riso irônico, o riso crítico e a reflexão, sim, é você formar uma crítica através daquela charge. Vamos observar essa charge aqui. Meu carro caiu num buraco. Se eu for reeleito, prometo resolver o problema. Toda eleição é a mesma promessa, mas você tem que admitir que ela funciona, porque eu sou sempre reeleito. Vamos perceber aqui na linguagem não verbal, na imagem, a atualidade. Vejam que os personagens estão de máscaras. Então, o que nós estamos utilizando hoje devido à pandemia? As máscaras, a gente já percebe aqui que traz a atualidade. E, claro, o tema, né? O meu carro caiu no buraco. Então, a função dos políticos, quando eles são eleitos, né, é atender às necessidades dos cidadãos, do povo, que no caso ali, né, as vias esburacadas, que é o tema da crítica ali. E olha o que o político diz, quando eu for reeleito, então, ele já teve a oportunidade, né, ele já foi político para resolver esse problema e não resolveu. Mas mesmo assim ele afirma, sempre com a mesma promessa, e olha o que o político responde, funciona, porque eu sou sempre reeleito. Qual é a crítica aqui, né? Que os políticos fazem as promessas e eles não cumprem as promessas. E pior, se ele foi reeleito, as pessoas continuam votando nos mesmos políticos. Então percebam aqui que realmente traz uma crítica social reflexiva nesta charge.
E agora, você sabe o que é intencionalidade discursiva? O que será que significa isso? Pensa um pouquinho aí, reflete, que eu volto já já comentando essa expressão, o significado dela com vocês.
Então, estudantes, conseguiu compreender ali, ter uma noção do que significa intencionalidade discursiva? Vamos lá? Provocar um riso sério, estimulado a uma reflexão crítica. Riso sério, é engraçado, mas traz uma reflexão, com vistas a convencer quem lê da legitimidade da opinião ou denúncia que o chargista quer registrar. Então, todo texto que nós produzimos, ou o chargista, no caso das charges, tem uma intenção. Intencionalidade é qual é a intenção de se escrever, de se produzir aquele texto. Por exemplo, quando eu vou escrever um bilhete, a intencionalidade é comunicar algo a alguém. Quando eu vou escrever uma carta, é me comunicar, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp. Todo tipo de texto produzido tem uma intencionalidade. A intencionalidade, ou seja, a intenção da charge, é trazer uma crítica reflexiva social para o leitor. Então, a intencionalidade vem mesmo de intenção. Vamos à retomada. Nesta aula, estudamos as formas de comunicação visual e multissemiótica. Vimos que a charge a charge, sua finalidade, e fizemos também a leitura e interpretação de charges. Então, nós estudamos aqui a linguagem multissemiótica, aquela que tem mais de uma possibilidade de interpretação, a linguagem verbal, escrita, e não verbal, a imagem, o desenho, por isso que ela é chamada de multissemiótica. E nós vimos também a finalidade, a intencionalidade da charge, trazer ali uma reflexão crítica sobre fatos da atualidade. Neste vídeo nós falamos sobre a charge. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.